Três notícias importantes do Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado, porque tem jogo quinta-feira contra o Corinthians, partida importante. Eu tenho algumas novidades importantes desse jogo para trazer para vocês, mas também, claro, falar da final da Libertadores. Tem notícia importante sobre o planejamento do Boca Juniors visando essa partida tão importante para nós, tricolores, e, claro, para eles também, tá certo? Além disso, eu quero comentar uma declaração importante de um jogador que foi eliminado pelo Fluminense. Acho essa declaração bastante pertinente da gente comentar nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor das Laranjeiras, beleza? Rapidamente peço para você deixar um like nesse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho do joinha. Se você puder clicar aí, ajuda demais o canal, fortalece o nosso trabalho. A gente está todo dia aqui trazendo as principais informações do Fluminense para você, tricolor, ficar sempre muito bem informado. Combinado? Então vamos lá, gente. Eu quero começar falando nesse vídeo dessa declaração bastante importante, pertinente, e assim, né? Eu não gosto de ficar nutrindo esse tipo de sentimento, mas acaba sendo engraçado para a gente também, claro. Afinal, o Fluminense passou de fase, o Fluminense eliminou o Inter e o Fluminense está na final da Libertadores. Eu não me canso de repetir isso, eu não me canso de ouvir essa frase, né? O Fluminense está na final da Libertadores. Que coisa gostosa de se ouvir, né? Enfim, a gente sabe que o Fluminense eliminou o Inter de uma maneira deliciosa para nós tricolores, né? Eu estava lá no Beira-Rio, então vivi uma emoção indescritível. O Fluminense jogou mal o primeiro tempo, tava ali aquela sensação no final do primeiro tempo de que o Inter ia acabar conseguindo se classificar e aquela coisa do sonho tão perto indo embora. No segundo tempo, o Fluminense, na minha concepção, não fazia um grande jogo, mas o John Kennedy, enfim, botou a partida debaixo do braço, ele, o Germancano ali, empatou o jogo, participou ali do lance do Germancano virando a partida e o Fluminense acabou se classificando. E o meia Alan Patrick do Internacional falou sobre isso. Ele participou de um programa aqui no YouTube, né, no canal no YouTube. O programa se chama Um Assado Para, com o Duda Garbi, né? Ele faz ali um churrasco e chama a pessoa, ele faz um assado, né? Churrasco para a pessoa e convida, né? Então esse foi um assado para Alan Patrick. Alan Patrick participando então desse programa, falou dessa eliminação e ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, tá? Essa eliminação foi a mais dolorida da minha carreira. Pelo que vínhamos jogando, pelo que foram os dois jogos, não consegui dormir direito, simplesmente não acreditava. E de fato, né, cara, assim, a gente sempre pensa no nosso lado, né, a gente, pô, eufórico, feliz da vida, mas eu fico sempre imaginando, né, ainda mais assim, eu ali no estádio, vendo o torcedor do Inter indo embora depois do jogo, em alguns momentos eu parava e pensava, cara, imagina como é que esses caras devem estar revoltados, imagina como é que seria eu no lugar deles, eu estaria muito revoltado, porque se você para analisar os 180 minutos, o Inter foi melhor do que o Fluminense, o Inter jogou mais que o Fluminense, eu achei. Mas o Fluminense jogou bem na hora que tinha que jogar. Ele fez o que precisava fazer na hora que precisava. O Inter deu mole aqui no Rio, eu falei isso a semana inteira, que o Inter deu mole aqui no Rio, era para ter vencido o Fluminense, se tivesse vencido a situação lá seria muito mais complicada. Tomou aquele gol, mesmo estando com um a mais, tomou aquele gol do Germancano. Lá, eles abrem o placar numa falha patética do Fábio, e eles não conseguiram segurar o resultado. O Fluminense virou no segundo tempo. O Fluminense conseguiu. Geralmente, quando você tem uma falha, né, o time acaba sentindo, mas o Fluminense conseguiu superar a falha e a desvantagem no placar, virar aquele jogo, conseguir a classificação. Foi épico para nós e com certeza muito traumatizante para o torcedor colorado. E o Alan Patrick, né, como jogador do Inter, deixa isso bem claro com essa declaração dele. Uma pena, Alan Patrick. Eu sou muito fã do seu futebol, Alan Patrick. Eu gosto muito do futebol do Alan Patrick. Eu acho ele um baita camisa 10. Gostaria muito de vê-lo no Fluminense. Mas alguém tinha que chorar nesse jogo e eu fico feliz que não tenha sido eu. Me desculpa, Alan Patrick. Mas é isso, galera. Prosseguindo aqui nas informações, eu quero falar um pouquinho da final, né? Falar um pouco do Boca Juniors. Mas antes, quero aproveitar aqui esse começo de vídeo para mandar um alô para a galera, dar aquela moral para quem está sempre dando moral para a gente. Quero mandar um abraço pro pessoal que está sempre ligado aqui na Central. E eu sempre peço, né, para deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar um salve, vai mandar um alô, vai mandar um abraço para você aqui. A galera chega junto, manda o um comentário. Então agora eu quero aproveitar para mandar um abraço para o Mário Carlos de Brasília, para o Brívio do Rio Grande do Sul, para o Pedro Paulo de Carolina no Maranhão, Silvio César de Joinville, Ronaldo de São João de Meriti, Nelson de Santarém, Pará, Jonathan de Vila Velha, Jonadab de Iconha, no Espírito Santo, Beneval de Brasília e Wellington de Sumé,
na Paraíba. Um abraço para a galera e fica, claro, o convite e o combinado com vocês. Quiser que a gente mande um abraço para você, citando o seu nome em algum vídeo, é só comentar o teu nome e de onde nos assiste, bota aí na aba dos comentários, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço para vocês. Combinado? Então vamos prosseguir aqui, gente, porque eu quero falar de Boca Juniors e Fluminense, final da Copa Libertadores da América. Uma informação importante vindo lá da TNT Esportes fala sobre o planejamento do Boca Juniors. Porque o que acontece? Aparentemente no regulamento tem lá as datas certinhas para o Boca vir para o Rio, né? Assim como o Fluminense, em tese, virá para o Rio, né? Que a gente já é daqui, né? O Fluminense deu essa sorte em 2023, de que a final foi programada para o estádio em que a gente manda nossos jogos, é na nossa cidade. Mas o Boca tem uma data certa para vir para o estádio, né, enfim, para a cidade onde vai ser a final, para se ambientar. Essa data seria o dia 1º de novembro, né? Final no dia 4, 5 horas da tarde, no Maracanã. Já gravaram esse horário, né? Não preciso nem repetir aqui, todo mundo já sabe que é 4 de novembro, 5 horas da tarde. Mas o Boca Juniors, em princípio, chegaria no dia 1º de novembro aqui no Rio de Janeiro para fazer seus treinos, enfim. Mas a informação do TNT Esportes é de que eles vão chegar um dia antes. Eles vão chegar no dia 31 de outubro. Eu estou aqui com as aspas, né, lá que saíram do canal, eu leio aqui para vocês, tá? A delegação do Boca entrará no avião na terça-feira, 31 de outubro, após o treino. E aí, a partir daí, trabalhará abertamente nas instalações do Vasco da Gama. Além disso, os jogadores ficarão hospedados em um hotel na Barra da Tijuca, enquanto uma lista importante de viajantes está prevista. Então, o Boca Juniors chega no dia 31, ele treina dia 31 lá na Argentina e chega no próprio dia 31 aqui no Brasil. A partir do dia 1º eles vão treinar lá no CT do Vasco, né? Nesse ponto aqui, eu inclusive me agarro a não uma superstição, né? É um histórico. O Fluminense sempre que enfrentou o Vasco em competições maiores do que o Campeonato Carioca, numa final, o Fluminense foi campeão. A gente enfrentou o Vasco no Campeonato Brasileiro de 84, foi campeão em cima deles, o Boca treinando no CT do Vasco. Então, quero crer que signifique coisas boas pra gente, né? Bons sinais pro Fluminense. Enfim, Boca Juniors chegando, portanto, no dia 31 de outubro aqui no Rio, vão ficar hospedados ali na Barra da Tijuca, como sempre funciona, né? É praxe. Os times ficam hospedados lá na Barra mesmo, vão treinar, portanto, no CT do Vasco da Gama antes dessa final de Libertadores. Ok? Essa é a informação sobre o Boca Juniors. Estamos aqui, né, claro, sempre abastecendo vocês com as principais informações sobre ele. No vídeo de ontem comentamos aqui sobre um pequeno conflito que houve na partida contra o Belgrano, Cavani e Barco discutindo, chegaram a se empurrar, enfim, tudo que tiver de importante sobre o Boca Juniors até a final, a gente também vai estar trazendo aqui para vocês, é claro. Afinal, o Boca Juniors é quem vai enfrentar o Fluminense nesse jogo decisivo, beleza? Mas, ó, voltando aqui para o Fluminense, né, focando no Fluminense, tem tempo ainda para a final, tem 20 dias, 19 dias mais ou menos, e nesse meio tempo tem Brasileirão. O Fluminense ainda tem que ficar de olho no Brasileirão, eu sempre bato nessa tecla aqui, porque por mais que a gente esteja sonhando com a glória eterna, e se Deus quiser a gente vai ganhar, infelizmente a gente tem que pensar um pouquinho no plano B. E o Fluminense precisa garantir a vaga para a Libertadores 2024 via Brasileirão. Também tem essa partida muito importante contra o Corinthians na quinta-feira, agora, dia 19, 9h30 da noite. O pessoal tá pensando muito na final, data FIFA, tá esquecendo, mas tem jogo do Fluminense contra o Corinthians. E temos parcial de ingressos. O Fluminense já se pronunciou. São 32 mil ingressos vendidos já para essa partida que tem muito apelo, tá? A torcida do Fluminense tem que se lembrar que esse é o último jogo no Maracanã antes da final da Libertadores. O Maracanã vai ficar com a Conmebol por um tempo, tá até dando esse imbróglio, gravamos vídeos sobre isso, né? Que o Flamengo vai jogar dia 22 lá no Maracanã contra o Vasco. A Conmebol não queria que jogasse, mas esse jogo tem que liberar. Agora, no dia 29 também tem o Flamengo e Bragantino. O Flamengo quer jogar lá, mas a Conmebol bateu o pé que não joga. E, enfim, o Maracanã fica com a Conmebol para fazer os preparativos para a final, organizar o estádio, tratar do gramado, enfim, tudo isso. Então, o jogo de quinta agora é o último jogo do Fluminense no Maracanã antes da finalíssima lá contra o Boca Juniors. E para isso, ó, vai ter estreia de uniforme novo, aquele uniforme lindo em homenagem ao Cartola. Ele estreia nesse jogo, vai ser a primeira vez que ele será utilizado contra o Corinthians, tá? Além disso, o torcedor do Fluminense está preparando um super mosaico, já até revelaram, né, que vai subir ali um mosaico 3D com Cartola. Compositor, está sendo homenageado, fundador da Mangueira, ele vai estar sendo homenageado nesse mosaico que promete estar lindo e muito emocionante. E, além disso, o setor sul para esse jogo já está esgotado. Portanto, 32 mil ingressos vendidos, setor sul esgotado, leste e oeste ainda liberados, caso você queira
ir ao Maracanã, você não garantiu seu ingresso ainda, leste-oeste você pode garantir para assistir Fluminense e Corinthians pelo Brasileirão, beleza? Quero saber de você, claro. Vai ao jogo? Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.